Deixa eu te contar uma história rápida. Era pra ser a melhor sessão de RPG da minha vida. Eu tinha preparado uma dungeon inteira pros meus jogadores investigarem, verem o que tinham lá. Especificamente, era uma dungeon que era de investigação, na verdade, dentro de uma escola, que era um RPG de investigação. Eu preparei tudo, várias pistas, NPCs e tudo mais, armadilhas também pra eles passarem, mas adivinha só, meus jogadores chegaram, começaram a conversar entre si, a investigar, mas eles decidiram ir para um caminho totalmente contrário. Eles pularam a dungeon inteira de investigação e foram direto para a luta contra o boss daquela dungeon. Tudo que eu preparei tinha sido em vão, porque eu fiquei horas pensando e tudo mais, pensando em todas as possibilidades, como eles iriam, fazer para investigar tudo, conseguir todas as informações, mas eles não fizeram o que eu pensei que eles fizessem. Naquele dia, eu fiquei, sendo sincero, meio frustrado. Meio não, bem frustrado naquela situação, porque eu tinha preparado tudo. Até música, no momento certo, quando eles encontravam uma pista específica, eu tinha preparado. Eu pensei comigo mesmo, esses caras estragaram essa sessão por completo. Só que eu tava errado. Quem tinha estragado a sessão era eu mesmo, não os meus jogadores. E nesse dia eu descobri o maior erro que mestres iniciantes cometem quando vão jogar RPG de mesa. E eu vou te contar qual é esse erro pra você também não passar por isso quando estiver mestrando seu RPG. Antes da gente entrar de cabeça, se você curte esse papo de RPG, mestrar, narrativa, deixa o like, se inscreve, porque isso me ajuda demais a continuar fazendo esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? E olha, antes de eu te falar qual que é o erro, eu quero deixar claro uma coisa. Não tem mestre que não tenha cometido isso. Eu cometi, todo mestre experiente que eu conheço cometeu a mesma coisa. E provavelmente, se você tá começando, você tá cometendo esse erro agora mesmo sem você perceber. E tudo bem, faz parte. O problema é continuar fazendo isso depois que você aprende. Considere esse vídeo um aviso pra você e vem comigo. O maior erro que todo mestre de RPG iniciante comete é preparar a sessão demais e improvisar de menos. Sendo que é justamente o contrário. Você tem que preparar de menos e improvisar mais. Eu sei que isso parece um pouco estranho pra você. E é meio contraintuitivo na sua cabeça. Porque eu sei que a gente escuta por aí vários canais também de RPG e tudo mais. Falam que a gente tem que preparar muito a sessão antes da gente começar a rodar ela de verdade na nossa mesa. Sendo sincero, é verdade. Só que em partes. Tem um limite. Um limiar em que você preparar a sua sessão demais começa a ser um problema em vez de ajudar durante a sua narração. É exatamente nesse ponto, nesse limiar, que os mestres iniciantes caem. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Por que é tão ruim e o que fazer para você escapar dessa armadilha. Porque uma vez que você entende isso, suas mesas vão chegar em outro nível, pode ter certeza disso. Primeiro, deixa eu te explicar por que esse erro é tão comum. Porque isso não é burrice, não é preguiça. É o contrário. É excesso de cuidado. Quando você começa a mestrar, você fica inseguro. É natural, todo mundo fica assim. Você não tem repertório, não tem confiança, você não sabe se vai conseguir segurar a mesa, segurar os seus jogadores das escolhas que eles vão fazer. Então, o que você faz? Você se prepara. Muito. Mais. E muito mais. E se prepara mais. E você acha que se preparar vai resolver a sua segurança. Aí, por conta disso, você escreve cada diálogo importante, palavra por palavra. Você desenha o mapa exato da sua masmorra, da sua dungeon. Você decide quantos goblins tem naquela sala. Você decide quais inimigos, quais são as armadilhas. Você define qual NPC vai falar o que. Você planeja a sessão inteira como se fosse um roteiro de cinema. E aí chega na sessão e os jogadores ignoram tudo isso. Porque jogador faz isso. É na natureza de jogador de RPG. Eles vão pro lado que você não previu. Eles conversam com o NPC que era pra ser figurante. Você nem sabe o nome, você tem que inventar o nome na hora. Eles decidem invadir o castelo pela janela em vez da porta da frente. Sempre. E aí, você que se preparou com tudo, se preparou demais, fica perdido. Porque o teu plano não existe mais. E como você só tem esse plano, seu plano você não tem nada. Porque isso é ruim além do óbvio. O problema não é só você travar na hora. Tem um problema bem maior e bem mais sutil do que esse. Quando você prepara demais, você inconscientemente começa a forçar as decisões dos jogadores a irem no caminho de onde você preparou a sua sessão. Então, é como se você fizesse um railroad sem perceber. É aquela campanha que
na teoria, sandbox, que os jogadores podem escolher para onde eles querem ir, só que eles sempre acabam escolhendo o que o mestre quer que eles escolham. E por quê? Porque o mestre, ele passou 6 horas preparando aquela sessão, com cenas épicas de um combate extravagante e tudo mais, não vai deixar isso passar. E quando os jogadores, eles sentem isso, eles percebem isso, pelo menos os jogadores um pouco mais experientes, eles não vão saber dizer o nome desse problema, ou o que tá acontecendo, mas eles vão sentir o que tá acontecendo. A sessão vai ficar com gosto de roteiro, e não uma mesa de RPG de verdade. É aí que a mesa começa a esvaziar. O outro problema de se preparar demais é que o mestre cansa. Mestrar por si só já é cansativo. Você já tem que preparar as coisas e narrar e tudo mais. E preparar a sessão começa a ficar muito mais cansativo do que divertido pro mestre. Se você tá gastando 10 horas pra preparar uma sessão de 4 horas, tá errado. Em algum momento você vai se cansar de ser mestre e você não vai querer mais mestrar. E a campanha morre não porque os jogadores não estão gostando, porque talvez eles estejam gostando. É porque o mestre, você, não tá mais gostando. Então beleza, mestre Akira, é o seguinte, qual é a solução? Não preparar nada? Calma, a solução é preparar as coisas certas. Tem uma diferença gigante entre preparar a sessão e preparar a mesa pra sessão. É nessa diferença que mora o segredo. Vou falar 4 coisas que vale a pena preparar e 4 coisas que não vale a pena preparar. Vale a pena preparar o quê? 1. As motivações dos personagens importantes. Ou seja, o que cada NPC quer e por quê. Com isso, você consegue improvisar a fala dele em qualquer situação. Vale a pena preparar 3 ou 4 possíveis locais que os jogadores podem visitar, com uma descrição curta. Nada de 5 páginas de lore de um único estabelecimento. Vale a pena preparar também uma lista de nomes prontos para você usar quando os jogadores perguntarem como é que se chama o taverneiro. Esse guarda, qual é o nome dele? Ah, qual é o nome dessa moça? E vale a pena também preparar 1 ou 2 cenas que você acha que provavelmente vão acontecer, mas sem se apegar tanto a elas. Agora, o que não vale a pena você preparar. Você não escreve diálogo palavra por palavra. Os jogadores nunca vão dizer o que você previu, então o diálogo nunca vai encaixar. Não desenhe o mapa da dungeon inteira, em detalhes, se você não tem certeza de que eles vão lá. Não decide o desfecho da sessão antes dela começar. A regra que eu uso é o seguinte: eu preparo o suficiente para me sentir confortável, e nem 1 minuto a mais. Se eu tô tranquilo, eu paro, mesmo que pareça pouco. Ah, mestre Akira, mas eu, sei lá, tô confortável com uma cena, com 2 cenas só. É o suficiente? É o suficiente. Se você estiver confortável com isso, então é o suficiente, porque o resto você vai improvisar e conseguir fazer de maneira satisfatória. Porque o mundo, ele é vivo. Não significa que as coisas não estão acontecendo se os jogadores não estão lá. Agora, você deve estar pensando assim, beleza, entendi tudo, mestre Akira, mas como é que eu faço para improvisar então? É melhor não preparar tanta sessão, tudo mais, mas como é que eu faço isso? Como é que eu improviso com qualidade? A primeira coisa é narrativa compartilhada. Quando você não sabe uma descrição específica ou o que vai acontecer em seguida, pergunta para os seus jogadores. Por exemplo, eles estão lutando com uma coisa paranormal que eles não sabem o resultado ou que eles não sabem que criatura é essa. Talvez você mostre só a silhueta dela, uma sombra, e você pergunta o que ele vê, o que o seu jogador vê. Ele vai dizer o que ele sente de medo. Essa é uma dica muito boa pra você mestrar terror na sua mesa também. Fala pra ele descrever o que ele tá vendo. Ele vai trazer medos inconscientes que talvez nem o personagem dele tenha, que o jogador tenha. Você pode usar isso como combustível na sua mesa também, porque afinal, o medo tá trazendo essas criaturas ao mundo. E se eles têm medo, quer dizer que elas existem, certo? Com isso, você tem combustível. Você acaba de ganhar material pra improvisar. O jogador, ele também se sente dono daquela história. Ela tá construindo essa história com você. É uma narrativa compartilhada, como eu falei anteriormente. Isso não significa que você tem que fazer isso só com cenas de investigação, por exemplo, ou de terror. Você pode fazer com fantasia medieval, por exemplo. Você pode perguntar pro seu jogador como é a casa da família dele, do backstory dele. Qual o melhor amigo do personagem dele naquela cidade. Você já ouviu falar sobre esse vilarejo e tudo mais? Essas são algumas perguntas de exemplo que você pode usar. Uma segunda dica é, se você não sabe como o NPC vai reagir, pega um dado e rola. Pode ser um D20, pode ser um D6, enfim. O exemplo de um D6 é 1, 2, 3, ele não coopera. E 4, 5, 6, ele coopera, porque ele tá amigável com os jogadores, com os personagens. Isso parece preguiça, eu concordo, mas isso é uma técnica. Você não vai preparar todos os NPCs do mundo. Ou, se você tiver preparado alguns NPCs, e você saber qual é o objetivo e o que eles querem, você vai saber se aquele taverneiro, ele quer ajudar os personagens ou não. Terceira dica é, fale sim para as coisas. Sim, mas
acontece algo. Então, se eles derem alguma ideia de que você não tá preparado, eles querem escalar a taverna por trás em vez de se entrar pela porta da frente, fala que eles conseguem. Mas aí você constrói a narrativa por conta disso. Sei lá, eles veem alguém no telhado, alguém que eles estão procurando, uma sombra de algo. As cenas que eles criam e pra onde você não tinha planejado são combustível para você continuar narrando com eles. Bom, em resumo, o maior erro de todo mestre iniciante é preparar demais e improvisar de menos. E a solução não é preparar nada da sua sessão, mas preparar as coisas importantes. Motivações, possibilidades, ferramentas, mas não um roteiro fechado. E pra ser honesto com você, eu ainda caio nessa armadilha de vez em quando, mesmo com anos mestrando RPG de mesa. Toda vez que eu tô meio empolgado demais com uma ideia, eu pego escrevendo diálogo, eu planejo uma cena, um combate específico, porque além do mais, RPG de mesa é jogado em grupo. Se você prepara tudo sozinho, você tira o melhor do jogo, que é exatamente o que você não espera. Me conta isso nos comentários, se você já caiu nessa? Já preparou sessão perfeita que os jogadores ignoraram completamente? Eu quero ouvir essas histórias porque eu acho bem engraçado e porque eu sei que se você é mestre, você com certeza tem uma história dessa. Manda aí embaixo, não importa o tamanho dela, eu vou ler com certeza. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve, compartilha com aquele amigo que tá mestrando agora e tá sofrendo para preparar a sessão. Com certeza pode salvar a campanha dele. Bom, eu sou o Mestre Akira, eu sou o mestre aqui do canal Kagebushi RPG. E valeu por ficar até agora comigo, a gente se vê no próximo. Valeu, falou.